uma alegria, uma honra muito grande estar aqui, por causa principalmente da coragem de vocês. Nosso tempo é um tempo que foi ousado e resolveu tocar numa coisa até então intocável. A família sempre foi considerada algo intocável e sagrada. E nós estamos chegando à conclusão para que ela consiga continuar sagrada, para que ela consiga continuar realmente o espaço privilegiado da amorosidade, dos potenciais humanos mais elevados, nós temos que tocar na família, rever a família, repensar tudo isso. E essa não é uma tarefa simples, porque mexe diretamente conosco. Não é alguma coisa que está acontecendo lá fora, na família do vizinho. É alguma coisa que está acontecendo na nossa família, com cada um de nós está acontecendo. Por isso a coragem, por isso a necessidade de a gente falar sobre essas coisas com a maior delicadeza que a gente conseguir, com a maior tentativa de não piorar a ferida, mas precisamos falar dessas coisas, precisamos falar disso tudo, para que a gente consiga remédios para isso, né? A violência começa na família, a violência da família se expande para outras instituições da nossa sociedade, para a escola, para a empresa, para o trabalho, alcança toda a sociedade como um todo e volta a reincidir cruelmente sobre a família, fechando esse círculo vicioso. Se a gente não puder olhar para isso, para entender onde é que estão as fraturas desse círculo, para poder alterar essas circunstâncias, a gente vai continuar patinando e alimentando tudo isso. É necessário um pouquinho de inteligência para fazer isso. É necessário uma boa dose de sentimentos amorosos para fazer isso. Mas é necessário muita ação, muito trabalho nessa direção. Trabalho consigo mesmo, trabalho com o outro, trabalho na nossa sociedade, para que a gente consiga algum resultado nesse processo que é básico, que é lapidar. A nossa ideia hoje é falar de violência também, porque como é que nós vamos prevenir alguma coisa que a gente não conhece? Mas é principalmente falar de não violência, né? Quais são as nossas bases? Da onde é que a gente vem? Por isso o seminário começa com esse tema, que é o tema do cenário biológico onde nós estamos, né? Por isso, falar das bases é falar daquilo que é alicerce. O professor Humberto Maturana, que inspira a maior parte dessa apresentação, diz: o problema da nossa sociedade hoje são as bases. Às vezes a gente fica pensando, não, o problema é para onde o ser humano está indo, o problema é o que nós estamos querendo, os objetivos. E ele diz, tudo isso está complicado hoje em dia, porque fundamentalmente nós estamos esquecendo as bases. Nossa sociedade é uma sociedade que está querendo cortar as raízes. E como é que uma planta vai viver sem as raízes, né? De que bases são essas que ele está falando, gente? Das nossas bases biológicas. Elas é que nos fundamentam. Quanto mais distante estivermos do processo biológico, mais perto da destruição estamos. Quanto mais a gente puder estar conectado com aquilo que é básico para todos os seres vivos, mais isso ganha força e poder. E aí é importante a gente entender o que é natural. Porque hoje a gente atribui à natureza muitas coisas que não são naturais, né, gente? A gente fala, não, mas isso é natural. Cuidado! A gente naturaliza muitas coisas que não tem nada a ver com a natureza. E aí parece que está legitimado, porque é natural, né? Uma das coisas que vai ser o nosso objetivo o dia inteiro de conversa é: a violência é natural. Natural? Ah, mas é natural uma mãe bater no filho. Natural? Naturalizado, banalizado, legitimado por uma sociedade que não olha para suas bases. Mas o que será realmente natural mesmo?
qual é a herança que a gente tem da natureza? E para a gente entrar nessa reflexão, talvez a primeira coisa que a gente possa pensar é exatamente essa, né? Quem é de quem? Como é que vocês pensam isso? A vida é minha vida? Eu tenho minha vida aqui, a minha vida é a minha vida, ponto final. Ou será que eu sou parte da vida? Ou será que eu faço parte de algo muito maior que eu? Como vocês pensam isso? Eu sei que é difícil a gente conversar, mas a gente poderia dar uma ou outra resposta. A gente é parte ou é o todo da vida? A gente é parte e a vida é um todo muito maior. Essa é uma ideia importante de a gente ter. A vida é um fenômeno que começou muito antes, passa por nós e segue adiante. A vida é um grande guarda-chuva que inclui muitas coisas e nós fazemos parte dessa vida. Ainda que a gente tenha a nossa vidinha, mas a nossa vidinha não está desconectada de todo esse processo maravilhoso que é a vida. Essa é a primeira coisa para a gente olhar. Tem uma historinha aqui bem interessante, talvez não dê para ler, não é importante, eu leio para vocês, mas as imagens podem sugerir bastante inspiração para a gente. Tem lá essa ondinha aqui, estão vendo essa ondinha pequenininha? Ela diz assim, ai meu Deus, como eu sofro, eu sou tão pequenininha, eu não sirvo para muita coisa, olha essas ondas aqui à minha volta, que maravilha. Aí essa onda grande olha para ela e fala assim, mas por que você está sofrendo? Você está sofrendo à toa, olha bem para o que você é. Ah, eu sei o que eu sou uma onda, eu sou uma onda pequenininha. Aí a onda grande fala, espera um pouquinho, antes de você ser onda, você é água. Água? Você é água. Ah, entendi. Agora eu posso compreender melhor a minha natureza. E olha o arremate final aqui. As pessoas, de forma egoísta, julgam pertencer apenas a si mesmas. A gente acha que a gente é só da gente. Por isso, comparam-se umas com as outras e acham que sofrem. Como a gente está muito centrado em nós, a gente vive comparando. Esse é melhor, aquele é pior. Esse é o bom, aquele é o ruim. Isso mais, isso menos. Na verdade, todas as pessoas são parte da natureza. Pense sobre isso. Se essa ondinha é água, nós somos natureza. Não é interessante esse pensamento? A gente fala, é óbvio, né? Claro, mas todos nós somos, antes de tudo, natureza. Se vocês quiserem usar a palavra essência, algo que está muito perto da nossa essência é ser natureza. E esse olhar é básico para a gente entender e começar a diminuir essa distância, essa separação que a gente pôs na nossa cabeça entre eu e a natureza, entre eu e o outro, entre eu e tudo que me cerca, né? De entender de verdade o que nós somos. E aí a gente vai para uma outra dimensão mais complexa ainda. Se a gente vai tentar entender a vida, bom, Romão, já que você está dizendo que é importante a gente olhar para o processo biológico, vamos ver o que é vida. Então, diz para mim, o que é vida? Encrenca, senhores, encrenca. A ciência não tem uma definição do que é vida. A filosofia não tem uma definição do que é vida. Nem a religião tem uma definição do que seja vida. Nós não sabemos o que é vida. Não é incrível isso? O telescópio mais potente que vai na distância imensa do cosmos, o microscópio eletrônico mais potente que vai lá no infinitamente pequeno, nada desses instrumentos nos permitiu surpreender o fenômeno da vida e dizer, isso é vida. Tem gente que diz até que biologia não é ciência, porque nós não temos um objeto definido na biologia. Mas deixa essa discussão acadêmica para lá, né? E voltamos aqui diante do nosso mistério. Tem gente que diz, não, não é mistério, não. A vida é algo desconhecido. Uma hora a gente vai conseguir definir o que é vida. É só o nosso conhecimento aumentar. Ok, legal.
E tem gente que diz assim, olha, por mais que o nosso conhecimento aumente, por mais que a nossa tecnologia melhore, nós jamais seremos capazes de definir vida, porque ela vai estar sempre adiante. Ela desafia toda a nossa compreensão intelectual. Interessante essas duas formas de pensar, né? Cada um pode escolher como quer pensar. Vida é uma coisa desconhecida ou vida é um mistério? Cada um pode. Aliás, podíamos até no café, que eu espero que a gente consiga fazer quase dentro do horário, conversar sobre isso. Mas vida é um mistério? Mas vida é desconhecida? O que é mistério? O que é desconhecimento? Qual o impacto do mistério na nossa vida? Mistério não é algo para ser compreendido, mistério é algo para ser vivido. O desconhecido é para ser compreendido, né? Em que dimensão entra a vida? É uma boa discussão no campo da filosofia. E outra pergunta, como é que esta coisa tão frágil, tão delicada, tão fácil de acabar como a vida, gente, é muito simples tirar uma vida, não é? Você pisa num bichinho, ele morre. Você arranca a plantinha, ela morre. Um tiro mata uma pessoa. É algo frágil, fugaz. Como que isso ganhou a pujança que ganhou no nosso planeta? Como que algo tão frágil quanto é a vida ganhou essa força, esse poder, que hoje a vida está em todos os lugares do planeta. Nos lugares mais quentes tem vida, nos lugares mais gelados tem vida, nos lugares mais ácidos tem vida, nos lugares mais salgados tem vida, nos lugares mais escuros, vida está em todo lugar. Como que algo tão frágil chegou a essa força toda? É outra pergunta que a gente precisa entender para entender de bases. Essa história de como é que a vida se transformou numa coisa tão potente começa há muito tempo atrás. 14 bilhões de anos atrás, no Big Bang. É uma teoria, ninguém tem certeza de que isso é verdade, mas é uma teoria interessante. E aqui as partículas subatômicas começaram a se relacionar e uma bate com a outra. E desse relacionamento, dessa interação de partículas subatômicas, começaram a surgir os átomos. E os átomos começam a interagir uns com os outros, e choques e reações químicas, etc., começam a surgir as moléculas. Desse processo, há 7 bilhões de anos atrás, olha quem está aí, a nossa galáxia. Agora nós já temos um monte de matéria aqui, né? Há 5 bilhões de anos atrás, lá na periferia da nossa galáxia, surge a nossa Terra. Alguém tem ideia de onde veio a Terra? Segundo a ciência, né? A Terra veio de um monte de partículas de átomos que estavam voando aí pelo universo. Uma estrela lá não sei aonde explodiu, lançou para o universo um monte de átomos, esses átomos órfãos de mãe, porque a mãe acabou de morrer no parto, né? Podemos pensar assim, órfãos de mãe. Essas moléculas perdidas, esses átomos perdidos foram atraídos pelo Sol, adotados pelo Sol. Nós somos, na nossa história material, nós somos filhos adotivos do Sol, né? O Sol juntou tudo isso e formou a Terra. E lógico que a interação era intensa, tudo derretido, porque a temperatura era muito alta, era tudo lava, e meteoros caindo, relâmpagos terríveis, raios gama, raios cósmicos, tudo isso criando uma grande energia na atmosfera, reações químicas, e esses elementos químicos todos numa interação titânica, né, imensa nisso acontecendo. Muito vapor de água. Esse vapor de água evaporava e chovia. E aí evaporava e chovia. A temperatura foi baixando. Essa água foi se liquefazendo. Essa água foi conseguindo formar os mares da Terra. Um planeta que não era nem um pouco parecido. Tinha aqui rocha e tinha aqui água, água quente, água doce nessa época. O mar não era salgado nessa época. Da onde vem o sal do mar? Outra coisa linda, né? Da onde vem o sal do mar? Da onde vem aqueles grãozinhos de areia que cobrem todos os oceanos? Onde vem? Da onde vem aquela areia toda? O que, Romão? Você está falando aquela areia da praia lá?
Ah, sempre teve lá. De onde veio? Da montanha. As areias das praias do Brasil vieram dos Andes. As areias das praias lá na Índia vieram dos Himalaias, das grandes montanhas. Aquele grãozinho de areia, imaginem isso, veio rolando, rolando, rolando pelos rios e foram enchendo os mares. O sal é o sal da terra, é a terra que é salgada e que os rios vão tirando esse sal e levando para o mar. Foi assim que o mar ficou salgado. Olha como esse nosso planeta é interessante, né? Como tudo se comunica, como tudo se mistura nesse planeta. O fato, gente, é que a gente tem há 3,5 bilhões de anos atrás, segundo a ciência, um mar quente, rochas, lavas. A ciência ainda consegue explicar até aqui, ó. Olha, dá para mostrar no laboratório que esse mar estava cheio de moléculas orgânicas. Esse mar estava cheio de proteína, de glicose, de DNA. Já ouviram falar dessas coisas, não? São todas as moléculas da vida, né? O mar estava cheio disso, tudo borbulhando nessa sopa maravilhosa que era esse mar. Até aqui a ciência chega. Há 3,5 bilhões de anos atrás acontece uma coisa que a gente não consegue explicar. O que foi? O que acontece com essas moléculas aqui que a gente não consegue explicar? Quem arrisca? Essas moléculas que estavam soltas boiando aí, sabe Deus por que resolvem se unirem e fazer o que uma com a outra? Resolve se unir, legal. Entraram tudo para dentro da sala, grudou. E fazer o que uma com a outra? Interagir. Começam a interagir umas com as outras. E nós já vamos ver que tipo de interação é essa. É um tipo de interação muito interessante. E o que surge dessa interação? O primeiro ser vivo, os primeiros seres vivos, as primeiras células, as bactérias. Né? O que é uma bactéria? Moléculas de proteína, de glicose, de DNA, tudo aquilo que estão interagindo. E agora elas têm um limite, essas moléculas. E quando isso acontece, a pulsação surge. Isso caracteriza a vida. Essas moléculas estavam inanimadas e duras. Quando elas se organizam de uma forma a formar uma célula, começa a... Tudo que é vivo pulsa, gente. Se a célula parar de pulsar, ela morre. Se o meu corpo parar de pulsar, ele morre. Se um grupo parar de pulsar, ele morre. Se uma empresa parar de pulsar, ela desaparece. Tudo aquilo que tende para rigidez, para imobilidade, está morrendo. Tudo aquilo que tende para pulsação, expansão, contração, está vivendo. Uma família que não pulsa, está morrendo enquanto família. Uma família que tende a enrijecer os seus membros, os participantes dessa família, está caminhando para a morte. Uma família que tende a deixar que esses membros que fazem parte da família pulsem, está caminhando para a vida. E aí a gente vai entendendo nossas bases. Quais são nossas bases? Nossas bases exigem que a gente pulse, que a nossa família pulse, que a nossa cidade pulse, que o nosso país pulse, que o nosso planeta pulse. Né? Vamos começando a entender. Olha, a teoria mais moderna diz o quê? Maturana e Varela foram quem trouxeram essa teoria e é hoje ainda a teoria mais aceita para explicar a origem da vida, o surgimento da vida. Esse monte de energia aqui, lembra? Raios ultravioletas, descargas elétricas, esse monte de energia aqui gerou uma mutação em moléculas, né? Muitos tipos de moléculas, reações químicas muito diferentes lá no marzão. Entre essas reações químicas, e aqui é o ponto mais importante de a gente entender da teoria do Maturana. Daquele monte de reações químicas, tinha um tipo de reação química
que no resultado formava o que estava no começo. A molécula entrava, reagia, interagia e voltava a ser a si mesma. Por exemplo, as reações com DNA. O DNA entra e ele se refaz. Ele entra, se mexe e se refaz. Esse tipo de reação que se refaz foi exatamente quem deu a primeira célula, a primeira bactéria. O que são as primeiras bactérias? Reações químicas se refazendo. Acabou a proteína, faz outra. Acabou a glicose, faz outra. Acabou o DNA, faz outra. Estão sempre se refazendo. Tudo se desgasta, mas refaz. Tudo se desgasta, mas refaz. Refazendo, 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 refazendo. Se autofazendo o tempo inteiro. O tempo inteiro se autoproduzindo. Sim? Como é que a gente diz isso em grego? Vocês são professores de grego, não tem nenhum professor de grego aqui? Ah, todo mundo conhece grego aqui. Ah, não tem mesmo? Quem falou, fala alto. Olha, ela falou em grego, é isso mesmo, né? Autopoiese. Poiese é produzir. Auto é a si mesmo. A vida é um fenômeno autopoético que se autoproduz. Esse computador é vivo? Não. Por quê? Porque ele não se autoproduz. Ele precisa de alguém. Nós estamos nos autoproduzindo o tempo inteiro. Exemplos de autoprodução. Exemplos dessa coisa genial que a vida inventou. Quem me dá um exemplo concreto no nosso corpo de autopoiese? O suor é uma produção, tem uma parte de autopoiese. Tem um exemplo mais contundente. A pele é a mesma pele desde que a gente nasceu? Não, a nossa pele já trocou muito mais do que de cobra. As unhas, o pelo. Quando a gente se corta, o que acontece? Se refaz, autopoiese. Como é o nome da senhora? Dona Amélia. Olha o que a Dona Amélia acabou de concluir. Vejam se isso faz sentido. Romão, nossa mente também está sempre se refazendo. O que vocês acham disso? Genial! A mente não é viva? Oh, se é viva, tem que ser autopoética. Então, nossa psique também, senão é morta, né? A menos que a gente diga, não, o corpo é vivo, a mente é morta, e tudo bem, eu fico quieto. Mas se eu disser, não, a mente é viva, então ela é autopoética, está sempre se autofazendo, se autorrefazendo, né? Vocês estão todos sentadinhos aí, não estão? O que vocês acham que está acontecendo com os capilares, as células todas aí da pele de vocês? Imagina eu, 110 quilos sentado em cima da coitadinha de um capilar. O capilar faz assim, eu levanto, imediatamente se refaz tudo. E eu nem percebo. O tempo inteiro o nosso corpo está se autopoietizando, está se refazendo o tempo inteiro, nossa mente também. Tudo que é vivo está. E é essa auto-organização que caracteriza a vida. Estamos juntos até aqui? Se a gente entendeu isso, isso tem consequências muito importantes para o nosso tema de não violência, para o nosso tema de não violência familiar. Nós estamos continuamente produzindo a nós mesmos, sem parar. Isso significa que a gente está sempre procurando maior estabilidade, que é o contrário de imobilidade. Quanto mais estável, mais eu mudo. Quanto menos eu mudo, quanto mais imóvel eu fico, menos estável. Não é interessante isso? Porque a gente às vezes pensa que imobilidade é a mesma coisa que estabilidade. E não é. Para eu ficar estável, eu preciso mudar dinamicamente. Se eu imobilizo, a minha estabilidade cai. Se eu imobilizo, quem é mais estável? Esse aqui, imóvel, ou esse aqui que se mexe? Quem se mexe, né?
nossa família se tende à imobilidade. Minha família é do jeito que é e vai ser até o fim. Eu sou o mesmo desde que nasci. Não rola, não é verdade, não é uma verdade biológica. Eu posso até achar que isso é assim, mas não é o que acontece na nossa biologia. Você já mudou muito desde que nasceu. E se sua família não muda, e se sua sociedade não muda, e se sua cultura não muda, ela morre. Todo o sistema familiar é muito móvel, porque senão ele se desmancha. Ele se desmancha. Ah, Romão, mas tem famílias que são as mesmas. Será que são mesmo? Não, tem famílias que são uma rocha. Mas a rocha se modifica quanto mais o ser vivo, quanto mais a família. Sempre buscando uma organização diferente, um outro nível de auto-organização. Os relacionamentos humanos, entre os animais, entre as plantas, tudo que a gente falar aqui é para todo mundo, não é só para o ser humano. É para o coelho, é para o jacaré, é para a planta, é para o inseto, é para todos os seres vivos. Estão sempre buscando novas formas de auto-organização. E a gente chega aqui num ponto bem importante para a gente tentar definir o que é um ser vivo. Olha que definição inteligente que o Maturana nos traz, né? É uma rede de moléculas, uma rede de interação de moléculas reagindo. Uma rede, essa proteína reagindo com essa glicose, reagindo com esse DNA, reagindo com essa aqui, reage. Tempo inteiro se refazendo com um limite. Uma rede de interações, elas estão reagindo, que produzem a si mesmo, ela está se refazendo, e tem um limite, que é a membrana. Faz sentido essa definição? Faz sentido, gente? Qual é a importância de usar aqui a palavrinha rede? Por que essa palavra aqui é fundamental na nossa compreensão? O que é mais importante numa rede? Os elementos que fazem parte da rede ou o relacionamento que esses elementos têm entre si? Numa rede, importa menos, não é que não importa nada, importa menos o indivíduo e muito mais como é que ele se relaciona com os outros. Olha, gente, essa proteína aqui é igual à proteína aqui, só que aqui ela se reage de um jeito, muda tudo. Aqui ela reage de outro jeito, mudou tudo. É a mesma proteína, mas não importa quem é essa proteína. Importa o que ela está fazendo ali. Qual a relação dela ali. Essa é a visão sistêmica. Num sistema, importa mais a relação entre os elementos de um sistema. Vamos transportar isso para a família? Como é que a gente transporta isso para a família? A família é viva, é um sistema. O que a gente pode concluir, então, a respeito da família? E isso é verdade? O pai é sempre o mesmo em qualquer lugar que ele vai? De jeito nenhum. Gostei da resposta. De jeito nenhum. E o filho é sempre igual em qualquer lugar que ele vai? De jeito nenhum. O menino chega na escola, a professora fala: mãe, seu filho é um horror, é uma peste. E a mãe fala: mas em casa ele é tão bonzinho. Ou o contrário. Quantas vezes eu já não ouvi de mães que chegam e falam assim: meu filho meu Deus, eu não sei mais o que fazer com ele. E ele na escola é uma delícia, um garoto super tranquilo. O que foi que mudou? As relações desse ambiente. Quantas vezes uma mulher é absolutamente medrosa dentro de casa, vai no trabalho, é um trator. E vamos aos exemplos aos mil, né? Então, nós temos que aprender a olhar, e a gente não sabe fazer isso, a gente não foi treinado para fazer isso. Nossa cultura ensinou a gente a só olhar o indivíduo, só olhar para a pessoa.
E a gente não tem o treinamento, a gente não tem o olhar de olhar para a pessoa em relação. Isso é maravilhoso. São, pelo menos vivos, 6,5 bilhões de seres humanos. Quantos bilhões de seres vivos? E cada ser vivo é único e estabelece relações muito diferentes. Então não adianta você chegar e me dizer assim, olha, é a Joana. Não me diz muita coisa, isso aqui é a Joana. Me diz mais se você dissesse a Joana, no relacionamento com as pessoas, aqui a Joana é cooperativa, é briguenta, é ciumenta, é tranquila. Isso tudo são elementos da relação. Para conhecer alguém, eu preciso conhecer essa pessoa e as suas relações. O problema não é do seu João que bate na esposa. Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando, que não é uma coisa simples de a gente pensar. O problema não é do seu João que bate na esposa. O problema é das relações que acontecem aí, onde esse seu João acaba batendo na esposa. É um conjunto de relações nessa família, é um conjunto de relações nessa sociedade que permitem, que abrem espaço para que isso aconteça. Estou exagerando? Faz sentido isso que a gente está olhando, né? Que é a visão sistêmica? A gente tem muita mania de dizer, a Dona Maria é a vítima e o seu João é o algoz. Quem é a vítima nessa história toda? Quem é a vítima nessa história toda? A família toda. Todo mundo aí é vítima. E quem é o algoz nessa história inteira? Essa violência permitida, institucionalizada, oficial. Estou exagerando? Isso vai ser a nossa conversa durante o seminário inteiro. Nós vamos voltar a isso. A professora Lia vai voltar a isso. Né, para a gente ir desvendando essas coisas. Mas isso é o que vem da nossa biologia. Todo ser vivo funciona desse jeito. A minhoca funciona desse jeito. O peixe funciona desse jeito. São as relações que fazem do ser o que ele é também, principalmente. A gente vai falar, não é a genética. A genética interfere assim. Interfere assim as relações. As relações. Vamos para adiante um pouquinho que a gente vai voltando nessas questões já já. Que tipo de relação tem que acontecer entre essas moléculas para que isso seja uma célula? Como é que tem que ser o tatatá, tititi, pororó, pupupu entre essas moléculas aqui para que isso seja um ser vivo? Cooperativas. Não tem outro jeito. Se elas não operarem juntas, se elas não cooperarem, operar juntas, se elas não trabalharem juntas, se elas não agirem juntas, nós não temos uma célula. O que fundamenta o surgimento da vida são relações cooperativas, bases. Existe competição na natureza? Até existe. Mas o que fundamenta o surgimento da vida é a cooperação. Sem cooperação entre moléculas, entre células, não há vida. Fácil de entender. Estamos juntos aqui. Estamos juntos. Mas tem um outro elemento importante que a gente precisa entender nessa questão, que é o seguinte. Se eu sou autopoético, se sou eu que faço a mim mesmo, se sou eu que me auto-organizo, quem é que diz o que eu tenho que ser? Quem é que me determina? Não tem saída. Se nós somos autopoéticos, sou eu mesmo que me determino. Existe uma autodeterminação em cada ser vivo. Isso é o que a gente chama de autonomia. A vida é autônoma. Cada ser vivo se autodetermina. Eu é que digo para mim o que eu vou ser. É aquela bactéria que diz para ela o que ela vai ser. Querem um exemplo? Lá no reino das bactérias, tem essa bactéria aqui, ó.
ela olha para o oxigênio que está aí no ar. Ela olha para o oxigênio e diz assim, olha, você para mim, na minha vida, na minha estrutura, você vai ser fonte de vida. Eu vou precisar de você para viver. Você é uma coisa muito importante para mim. Uma outra bactéria diz para o oxigênio assim, é o mesmo oxigênio. Você, para a minha vida, na minha estrutura, você é um veneno. Na sua presença eu morro. Chama na biologia de bactéria aeróbica. Essa aqui a gente chama de anaeróbica, mas ela diz para o oxigênio, você para mim é a morte. E tem uma terceira bactéria ainda que diz assim, ó, oxigênio, comigo seu balão não sobe não, tanto faz, meu caro. Se você tiver aí tudo bem, se você não tiver tudo bem também, se tiver o tô de boa. É uma bactéria mista. Aquela precisa do oxigênio. Essa morre com oxigênio. E essa não está nem aí com oxigênio. O oxigênio é o mesmo. Cada bactéria que disse para si mesma o que ela é. E como ela vai considerar o outro. E como ela vai considerar o meio. Isso é autonomia. Nós somos autodeterminados. Resolveu o nosso problema, não resolveu, gente? Se nós somos autodeterminados, para que serve o outro na nossa vida? Para que serve o meio ambiente? Se sou eu que digo para o meio ambiente o que ele é, se sou eu que digo para você o que você é, por que me interessa a você? Qual é o papel do outro? Qual é o papel do meio ambiente se eu sou autônomo? Como assim me ajudar a evoluir, ela diz? Como assim? Sou parte de um todo, mas não quero saber desse todo. O todo é o que eu quiser, o todo é o que tiver na minha cabeça. Eu que invento o que é esse todo. E se eu quiser inventar que não existe um todo, tudo bem. Por que não é assim? Essa maturação quem faz sou eu. Como assim? Como assim? Olha o que ela está dizendo, né? No vínculo que eu tenho, eu vou construindo a minha identidade? Não, vou responder. A minha identidade sou eu que autodetermino. Eu é que digo quem eu sou. Como é que saímos dessa? Oi? Vou viver sozinho. Pronto, eu e minha televisão, tá ótimo. Não quero rede, a rede não existe para mim. A gente vai ouvir isso. A gente vai ouvir isso de um monte de gente. Não quero saber, o mundo para mim não me interessa, eu sou eu. Por, como assim? Como assim isso me faz parar de sobreviver? Por que a minha pulsação acaba se eu me isolo do mundo? Por que a formiga precisa do meio ambiente? Por que o coelho precisa do meio ambiente? Então, eu nego o outro, mas me afirmo, como se fosse possível. Mas estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo. O Maturana é genial, né? Ele diz, olha, não dá para negar que a vida é autônoma. Nós temos uma autonomia inegável. Nós escolhemos muitas vezes. Mas quem estimula a minha transformação é o outro. Quem desencadeia a minha transformação é o meio. Como eu vou me transformar, sou eu que me autodetermino. Mas sem você eu não me transformo. Eu preciso de você para me dar um empurrão, para o bem e para o mal. Né? Eu preciso de você para me estimular. Eu e todos os seres vivos. Do que nós estamos falando? De uma inter-relação. Eu estimulo sua mudança e você estimula a minha mudança e eu me modifico por mim. Aí estimulo você, que se modifica por você. E se isso vai acontecendo, o que acontece entre nós dois? Se isso é recorrente, essa interação, o que acontece entre esses dois seres vivos? Interdependência. Interdependência.
Na nossa cultura, a gente confunde dependência e submissão. A gente acha que ser dependente é ter que obedecer. Isto não é verdade. No reino do vivo, não existe isso. Eu dependo do meio, mas eu não tenho que obedecer ao meio. O coelho depende da cenoura, mas ele não tem que obedecer à cenoura. No reino do vivo não existe nem isto, assim, nessa estrutura que a gente está falando, nem isto. O que existe é isto. O coelho precisa da cenoura, mas a cenoura precisa do coelho. A esposa precisa do marido, mas o marido precisa da esposa. A criança, o bebê, precisa muito da mãe e do pai. Mas o pai e a mãe precisam muito do bebê, não é verdade? Quem é mãe aqui, quem é pai aqui, sabe do que eu estou dizendo. O que seria da vida de vocês sem os filhos de vocês? Vocês precisam dos filhos de vocês, tanto quanto eles precisam de vocês. Faz sentido isso? Que tanto na esfera humana, quanto em toda a biologia, o que tem é um precisar do outro. É uma interdependência. É sempre uma relação de reciprocidade. Toda vez que a gente rompe essa relação de reciprocidade, o que acontece com a vida? Vai por água abaixo. E é o que a nossa cultura tem nos ensinado, romper com essas relações de reciprocidade. Aí o Maturana fala, bases, volta lá na base, não pode pensar que você é que manda o outro que obedece, porque você precisa do quem obedece também. Não pode pensar que você é que é o bonzão e o outro não é nada, porque você precisa daquele que não é nada. Bases. É aí que ele fala, o nosso escorregão enquanto cultura é esquecer das nossas bases que nos dizem, somos interdependentes. Precisamos do relacionamento. O Maturana dá um nome técnico, né, gente? Eu pus um nome bonito aí. Ele chama acoplamento estrutural. Né? Quando um coelho está se relacionando com a cenoura, há um acoplamento de estruturas. Coelho, cenoura. Porque esse mexe com esse, que mexe com esse, que mexe com esse, que mexe... E vai indo, e vai indo, e vai indo, que eu já não sei mais o que é o quê. Dá para ver um casamento aí, não é? Dá para ver um casamento aí. Ele chama de acoplamento estrutural um casamento. A esposa desencadeia uma mudança no marido, que muda de um jeito, que desencadeia uma que muda de outro, e vai mudando, vai mudando. Daqui a pouco até a cara está parecida dos dois. Ou, às vezes, completamente diferentes. Ele chama acoplamento estrutural para dizer relacionamento. E olha o que ele diz. Ninguém muda ninguém. Não adianta que você não vai conseguir fazer seu marido mudar depois que casa. Não adianta que a sua esposa não vai ficar do jeito que você quer porque casou. Desiste disso, de achar que você muda o outro. Porém, entenda que sozinho ninguém muda. Eu não consigo controlar a mudança que acontece no outro, mas sem o outro eu não mudo. Olha que lindo que a vida armou. Olha que armadilha linda. Eu não consigo fazer você ser do jeito que eu quero, mas sem você eu não consigo mudar. Eu não tenho controle, mas sou eu que cataliso a mudança. A gente muda junto. Eu não mudo você, você não me muda. Mas a gente junto muda. Um com o outro com um. A dinâmica da relação é que catalisa as mudanças, que empurra. Relações violentas causam mudanças violentas. O corpo vai ficando violento. O olhar, a nossa química cerebral vai mudando e ficando violenta. Nossos hormônios vão se modificando e ficando violentos. Nossa psique vai ficando violenta. Tudo vai mudando para violência. Relações pacíficas causam modificações pacíficas. Em relações pacíficas, nosso corpo vai desarmando. Vai desarmando.
Vai soltando. Nossos neurotransmissores vão ficando cada vez mais equilibrados. Mais pacíficos, não vou nem falar equilibrados, mais pacíficos. Tudo em nós vai ficando mais pacífico. Entendemos isso? Isso é biológico. Isso acontece com o jacaré, com o coelho, com a mosca, com o passarinho. Bota um macaco num conjunto de relações violentas. Não dá alguns meses, esse macaco está arrancando sangue. Pega esse mesmo macaco e coloca num conjunto de relações pacíficas. Não dá muitos meses, esse macaco está a coisa mais doce do mundo. É assim com todos os seres vivos. Ficamos com essa ideia de acoplamento estrutural? Isso é biológico, né? Sim, somos autônomos, sim, somos nós que escolhemos o nosso rumo, mas esse rumo é catalisado, é facilitado ou dificultado pelas relações que a gente vive. E o poeta fala disso muito melhor, né? A cada momento a gente está negociando com a vida. O poeta diz isso de uma maneira perfeita. Olha o Antônio Machado falando dessas realidades da ciência, né? Ele diz assim: caminhante são teus rastos, o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar. Ao caminhar faz-se o caminho, e ao olhar-se para trás, vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Caminhante não há caminho, somente sulcos no mar. A cada momento a gente está negociando com a vida para onde a gente vai. A cada momento nossas relações estão colocando desafios. A cada momento a gente está acertando a trajetória. Se a gente sabe disso, fica muito mais fácil acreditar que é possível uma família extremamente amorosa se transformar numa família extremamente violenta. E que, aqui que está a boa notícia, uma família extremamente violenta pode se transformar numa família extremamente amorosa. Essa é a mensagem que vem da biologia. Nada está rígido. Não é porque nasceu batendo e atirando que vai ficar assim. É autopoético, se transforma. As relações podem empurrar numa outra direção. Não é a terapia, não é a técnica, não é o procedimento científico, são as relações que essa pessoa vai viver, a chave. A chave. Se é verdade que a gente pode se tornar violento num mundo violento, é verdade também que a gente pode se tornar pacífico num mundo pacífico. Por isso que nós estamos aqui hoje. É isso que nos reúne aqui hoje. Senão não valeria a pena fazer campanha nenhuma. Senão não valeria a pena intervir em problema nenhum, né? E o que eu estou querendo dizer para vocês com todo esse palavrório aqui é que essa possibilidade de mudança está ancorada no nosso processo vital. É biológico isso. E a chave, o acoplamento estrutural. A chave, as nossas relações. A chave é como é que isso vai ficar nas conversas, nos olhares, nos toques, tudo isso que compõe um relacionamento. Estamos juntos, gente? Faz sentido onde que a gente... Por que começar com a natureza? Porque é onde a gente pode se apoiar, ficar firme aqui, acreditar nisso simplesmente porque é minha bagagem. Simplesmente porque a vida levou 3 bilhões de anos para construir isso. Pensem, 3 bilhões de experiências que deram certo, que não deram, que vai, que volta, que vai, de tentativa e erro, e foi indo, e foi indo, e foi indo, foi indo, foi indo, e a vida construiu isso para nós. Isso já está pronto. E o Maturana fica mais genial quando ele vai para frente e diz assim: você está falando muito no meio, e a relação com outros seres vivos? Você estava falando de célula, Romão. E quando essas células se relacionam umas com as outras? E quando essas células se relacionam umas com as outras? E quando estas células, estamos vendo aí, se relacionam umas com as outras? O que acontece? Elas precisaram descobrir uma linguagem, começaram a conversar. E essas células têm a capacidade de se reconhecer mesmo depois de separadas. Elas conseguem se aproximar
né? Uma célula da esponja sabe qual é a outra célula da esponja. E ela não mistura com outra célula. E fica ali e forma a família. Elas têm ali uma relação íntima de quê? De comunicação, de cooperação, de novo. De novo, né? São células muito parecidas cooperando. Isso fez um multicelular, um pluricelular. As células do seu organismo cooperam intensamente umas com as outras, senão a gente não teria vida. A mesma coisa com todos os seres vivos, né? Esse é o segundo passo. Moléculas cooperaram, célula. Células cooperam, indivíduos multicelulares, que são inúmeros, né? A definição é a mesma, ó, redes, agora de células que produzem a si mesmas e têm um limite. O que é uma borboleta? Uma rede de células que tem um limite e se produz a si mesmo. O que é um peixe? A mesma coisa. O que é uma árvore? A mesma coisa. Foi assim, com essa cooperação, que foi surgindo essa enormidade de quantidade de seres vivos. Gente, por quase 2 bilhões a gente só foi unicelular, só existiam unicelulares na vida. Quando as células aprenderam a se reconhecer e a viver juntos, quando a biologia, o processo vital, deu esse passo, explodiu uma quantidade de seres diversos, assustadora sobre o planeta. Foi esse passo, o passo de aprender uma célula a viver junto com a outra, que permitiu que surgisse essa diversidade assustadora e maravilhosa do nosso planeta. Até hoje nós não sabemos quantas espécies nós temos. Até hoje nós não sabemos quantos tipos de seres vivos existem, graças à cooperação das células, ou seja, aos multicelulares, aos pluricelulares aí. Átomos e moléculas. Relação, eles conseguem se compor e formam uma célula. O neurônio que está ali em cima. Né? Átomos e moléculas em relação, cooperando, formam uma célula. As células se juntam e formam um órgão. E os órgãos se juntam e cooperam uns com os outros e formam um sistema. E os sistemas se juntam e cooperam com os outros e formam um ser vivo. Acabou aqui? Os seres vivos cooperam e formam uma população. E as populações, população de peixe com populações de corais, cooperam e formam uma comunidade. E as comunidades sobre o planeta cooperam e formam quem? A biosfera. A biosfera. É uma rede assustadora de relacionamentos. Começa lá com os átomos e vem até formar essa coisa incrível, essa casca de vida que cobre o planeta, né? Penetra um pouquinho nele, mas é uma casca fina chamada biosfera. Nada mais é do que uma, assim, estrondosa sinfonia, onde cada instrumento toca uma melodia, onde cada instrumento faz de um jeito, e isso tudo se encaixa e mantém a vida pulsante, pujante. O que é responsável pela manutenção da vida no planeta Terra? Como é que a gente chegou a isto? Graças a essas relações interdependentes e cooperativas, que são a base do processo biológico. Aí a vida ganhou essa pujança que ela tem. E a gente ainda tem o pulo do gato para dar, que é esse aqui. Nós passamos meio rápido por isso, né? É uma ideia que o Maturana e o Varela trazem e que é importante a gente parar nela. Moléculas cooperam, formam uma célula. As células cooperam, formam um indivíduo multicelular. Qual o próximo passo? Indivíduos se relacionam e formam um grupo, uma sociedade. Não há vida fora do grupo.
Não é possível viver sem relações. Quer queiramos, quer não queiramos. É um limite que a vida nos coloca. Não é possível viver isolado de outros seres vivos. Não tem. Não tem essa escolha lá nos xizinhos, não tem. Não dá para viver sozinho. Eu às vezes até consigo viver longe de outros seres humanos, mas jamais, jamais de outros seres vivos. É uma imposição biológica que a nossa sobrevivência dependa dos grupos. Tudo que destrói o fenômeno social, destrói a vida no planeta Terra. Maturana quem afirma isso. Tudo que destrói o fenômeno social, destrói a biologia que nos constitui. Faz sentido isso para vocês? Dá para entender por que o mundo está periclitante desse jeito? Olha quantas ameaças o fenômeno social tem sofrido. E por isso estamos pondo as bases da nossa biologia em jogo. E aí, qual é o pré-requisito para que haja um grupo? Qual é a coisa fundamental para que os seres vivos possam viver em grupos? Para organizar-se, é isso? Para que eles possam se organizar, precisa de uma coisa antes. Para eu decidir se a gente tem ou não a mesma proposta, precisa de uma coisa antes. Antes de saber qual o meu objetivo. Antes, para eu poder tentar ver se o nosso objetivo é o mesmo, o que precisa antes? É algo bem óbvio. É tão pertinho da gente, é tão óbvio que a gente não vê. Aí está a genialidade do Maturana. Eu não sei nem se eu vou me interessar ou não por você. A primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer, olhar para o outro como se o outro fosse um legítimo outro. Se eu olho para o outro e vejo uma coisa, não tem grupo. Se a formiga olha para outra formiga e fala, você é uma pedra, não vai fazer formigueiro com aquela formiga. Ela precisa reconhecer naquela formiga um legítimo ser vivo. Essa é a questão fundamental da formação de um grupo e da nossa sobrevivência. Reconhecer eu na minha dignidade, me encontrar com você na sua dignidade, reconhecer essa dignidade que você tem. Aí eu tenho um encontro de verdade. Se eu estou diante de uma coisa eu uso, ponho lá, nem com coisa a gente devia fazer isso, mas com coisa a gente faz. Joga dentro do armário e deixa lá. É uma coisa que eu uso, abuso, faço. Mentira o que eu vou dizer, mas vamos dizer, faço o que eu quero com uma coisa. É mentira. Mas, agora, se eu estou diante de um outro legítimo ser vivo, ser humano, eu não posso tratá-lo como coisa. Eu estou desautorizado pela vida a tratá-lo como um objeto de uso e ou de abuso. Sim ou não? Que outro nome vocês dariam para isso? Dá uma olhadinha de rabo de olho aí para o amigo, não precisa nem ser muito, para o colega que está do seu lado, de rabo de olho e pense assim, você é um legítimo ser humano na convivência comigo. E achem um outro nome. E me deem a sugestão de um outro nome para isso. Respeito, tolerância. Oh, é mais na esfera do pensamento ou é mais na esfera do sentimento que vem? Olha o nome que o Maturana dá para isso. E ele é mais preciso, porque ele fala, não é amor, é amar. Ele está enfatizando que isso é um ato, é uma ação, não é um substantivo, é um verbo. E olha a definição que ele dá para esse tal de amar, aí que a gente fica maluco, porque ele está dizendo que isso é biológico, né? Amar é um anseio biológico, está pronto em nós. Herdamos isso com 3,5 bilhões de anos de evolução. Não é aquele amor que eu vou conquistar um dia, não é disso que ele está falando. Esse é um outro. Não é o amor-paixão, isso é um outro. Ele está dizendo, amar aqui é um anseio biológico que já vem com qualquer ser vivo
que nos faz aceitar o outro ao nosso lado, legitimamente, sem razão, com todas as diferenças que o outro tem, sem exigências. Olha, agora pega, né, na ferida da gente. Pois se não lhe negaríamos a responsabilidade, que ele está querendo dizer que quando a gente cobra do outro, a gente está tirando do outro a possibilidade de ser responsável. O outro vai fazer porque eu pedi, ou porque eu mandei, e não porque ele assume responsabilidade. O Maturana não está dizendo que é para nunca cobrar. Ele está dizendo que toda vez que você cobra alguma coisa de alguém, você tira a possibilidade desse alguém ser responsável. Porque nós somos feitos de um barro que aceita o outro ao nosso lado sem exigir nada dele. Olha a frase do Maturana. Ele diz assim: todos os seres vivos vêm ao mundo na certeza do acolhimento. Lembrem de todos os bebês que vocês conhecem, de todos os seres vivos. Todos eles vêm na certeza do acolhimento. Se vão ser acolhidos ou não é outra história. O que vai acontecer, se vai ser comida ou não vai ser comida, é outra história. Mas o bebê vem absolutamente frágil, absolutamente na certeza de que ele vai ser acolhido. Alguém ainda poderia argumentar assim comigo: muito bonito, muito lindo, romântico, isso é utopia. Imagina, isso aqui não acontece. Aí eu pergunto, imaginem um mundo assim. Ia ter tanto infarto do miocárdio quanto tem? A gente ia ter tanto estresse quanto tem? Será que a família estaria tão ameaçada do jeito que está? A pergunta que a gente tem que fazer é: como é que a gente ainda está vivo sem viver isso? Como é que a gente ainda consegue sobreviver num mundo sem essa lei biológica? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Por quanto tempo ainda conseguiremos sobreviver distanciado dessas bases? Essa é a pergunta. Como chegar aqui? Recuperando. É assim, ó, uma metáfora, uma resposta. Tem muitas respostas. É assim, isso está lá no fundo. Está lá no fundo. Pronto. Só que tem tanta coisa em cima, tanta casca, tanto preconceito, falsas visões, entendimentos errôneos, hábitos, automatismo, tudo isso em cima, que se a gente vai tirando essas cascas, o objetivo desse seminário é esse, né? Tirando essas cascas, vendo de outra forma, olhando outras coisas, a gente vai desenterrando essa nossa raiz biológica, que está massacrada, mas está lá. Nossa experiência, quem faz trabalho aqui sabe disso, é que às vezes a gente chega numa situação muito violenta, né? Muito comum isso em empresa. Tá aquela brigaiada, né? Ninguém se entende. Um pouquinho de trabalho com esse objetivo, com essas condições, um pouquinho de trabalho, que eu digo é, sei lá, um encontro por semana durante uns 2, 3 meses. É nada. Hein? Rapidamente essa coisa começa a aparecer. As pessoas já começam a se olhar melhor, e vai surgindo. Isso não está tão afundado. Se a gente cria esse espaço de relacionamento, essa coisa vem mais espontaneamente. Aliás, nós vamos ter oportunidade de experimentar isso ainda hoje aqui, para ver como isso não está tão soterrado, mas está soterrado. E há que se fazer um trabalho de reflexão, a princípio, com a gente. E depois de trabalho interno, para a gente desenterrar e poder conectar isso, para poder propor isso no mundo, né? Para poder viver isso no mundo. Deve. É fundamental. Porque nós nascemos dentro de uma experiência de acolhimento do organismo materno que nos acolheu durante 9 meses. Então. E isto é base. É base. Se eu sei disso, se eu compreendo isso, eu posso encontrar caminhos de reconstruir isso numa sociedade que está com o seu tecido social esgarçado. Se eu compreendo essas coisas, eu consigo encontrar caminhos de como é que vai ser a intervenção na minha família, na família do meu vizinho, na família onde eu vou entrar. Aí eu começo a entender quais são os pontos que eu tenho que dar nesse tecido social esgarçado. E aí eu vou fazer, me permitam,
A gente vai recuperar 15 minutinhos. Me permitam fazer uma brincadeira com vocês. Eu não aguento não fazer essa brincadeira, né? Depois de tudo que a gente conversou até agora, e vamos continuar refletindo e aprofundando essa reflexão, eu pergunto para vocês. Um menor de rua tem solução? Gente, vocês são muito românticos. Não tem. Vocês não vão me dizer que um abusador tem solução. Não tem. Não tem. Quem me dá um exemplo, um único exemplo de um menor de rua, de um abusador, que teve solução? E eu mudo a minha opinião. Eu tenho um aluno que fez um levantamento e percebeu que esses menores que vivem, né, em abrigos, os que tinham um início de vida bom foram os que conseguiram se recuperar. Então, esse que teve um início de vida ruim não vai se recuperar nunca. A gente tem uma resiliência natural e essa força que faz a coesão. O menor de rua não tem. Estou provocando, hein? Você está vivo, Não tem. Hã? Estava dizendo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar o rótulo. É um ser humano que está naquela condição. Esse é um jeito de coisificar que a gente não percebe. Quando a gente reduz um ser humano infinito nas suas possibilidades a um rótulo. Quando a gente diz é um menor de rua, não é. O que ele é? Ele é um ser humano. Está um menor de rua. Está um menor de rua. Ah, ele é um psicopata. Ele não é. Ele está. O que ele é? Olha, na melhor das hipóteses, ele é um ser humano legítimo. É claro que com cada um a gente tem que agir de uma forma. Eu não estou generalizando nada, mas toda vez que eu rotulo, eu coisifico o outro. Se eu vou sair da minha casa para fazer um trabalho com menores de rua, não saia. Fique em casa. Se eu vou sair da minha casa para fazer um trabalho com seres humanos que estão numa situação de rua, que estão numa situação de delinquência, aí eu tenho muitas possibilidades, inclusive de não conseguir nada. Inclusive de não dar resultado nenhum, mas pode dar resultado. Agora, com o menor de rua, ele vai ser sempre menor de rua, porque eu o constituo menor de rua no meu olhar. O alcoólatra não tem solução. O ser humano que está fazendo uma experiência de alcoolismo tem, ou não, 1000 possibilidades. Mas se eu já olho para o cara, para a criança, para a mãe, para o filho, é uma mãe que espanca, é um abusador, já acabou qualquer possibilidade de legitimar esse ser humano. E eu não estou querendo dizer que a gente vai tratar esse amor biológico aqui, não é aquele amorzinho, ai, benzinho, senta aqui, bonitinho, dá beijinho. Não é disso que nós estamos falando. É um olhar, é uma postura, é uma atitude, é uma ação que constitui o outro como um ser humano legítimo, autopoético, capaz de se transformar. Esse é o ponto. E quando eu rotulo, eu absolutizo, eu generalizo, eu limito, eu engaveto e perco a infinita possibilidade que a relação humana cabe. É o preconceito. Existem muitas formas de coisificar o outro, muitas. Uma hora a gente pode parar para olhar, mas esse do rótulo, e às vezes é um rótulo que a gente até dá porque é bonzinho. Não, são seres humanos. Questão, né? O verbo ser a gente deveria guardar para situações muito especiais. Dizer que alguém é alguma coisa, a gente deveria deixar para coisas muito profundas, muito especiais. O verbo estar é um verbo muito mais humano, né? Mesmo quando a gente elogia alguém. Ah, minha vovó é boa. Que crueldade. Essa vovó nunca vai poder dar uma escorregadinha. Porque a primeira escorregadinha que ela dá, que decepção, vovó. Não, a vovó não é boa, ela está boa. Esteve boa comigo a maior parte da vida. Minha vovó foi boa comigo a maior parte, mas ela não é, ela está. Porque senão eu nego a ela a possibilidade de fazer experiências que às vezes eu desaprovo.
Estamos juntos?